Gametogênese. Como nós vimos nas aulas anteriores, a divisão mitótica é muito importante. Por quê? Porque uma célula se divide em duas. É um tipo de divisão responsável pelo crescimento, pela cicatrização, pela regeneração. Crescimento, poxa, nós nascemos tão pequenininho e nós vamos crescendo, crescendo até os 21 anos de idade. São as divisões mitóticas que acontecem. Então, há um aumento substancial das nossas células. Então, nós vamos ganhando altura, tamanho. Já a meiose é um tipo de divisão celular que vai originar o quê? Gametas. Então, essa meiose, no menino, ela começa a acontecer a partir da sua puberdade, não é? Já nas mulheres, as células, as meninas já nascem com todos os seus oócitos formados. Então, ela começa a sofrer uma meiose com vida ainda intrauterina, para a formação de óvulos. Então, a formação de espermatozoide e a formação de óvulos vai depender de processos como divisão mitótica e divisão meiótica. Porém, quando eu falo na formação de gametas, eu estou falando de gametogênese. Gênese, origem dos gametas. Bem, então eu tenho aqui um gameta, o espermatozoide, e temos aqui o óvulo, né? O gameta masculino e o gameta feminino, certo? Esses gametas são produzidos pelo processo chamado gametogênese. Porém, quando eu falo em formação de espermatozoide, é a espermatogênese, formação de óvulo, ovulogênese. Porém, este processo de gametogênese, ele envolve períodos. Um período da gametogênese que vai formar espermatozoide, portanto, espermatogênese. Temos o período chamado de germinativo. Por que germinativo? Porque a célula sofre mitose, como nós podemos observar aqui, olha. Ela agora sofreu uma metáfase, a anáfase, a telófase, se dividiu em duas células. Esse é o período germinativo, está ocorrendo uma proliferação de células. É o período germinativo. O período de crescimento, a célula vai ganhar um pouco mais de citoplasma. Então, a célula cresceu. E aí, depois que a célula cresce, ela entra no período de maturação. O que é o período de maturação? É quando a célula vai sofrer a meiose. E a meiose, então, consta de duas etapas, meiose 1 e meiose 2. Na meiose 1, nós temos que lembrar que a célula ela vai passar pelas seguintes fases: prófase 1, metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Olha, na prófase está acontecendo aqui o chamado crossing over. Olha, está trocando de pedaços das cromátides. Aí ela já está sofrendo o quê? Um afastamento. Já corresponde aqui a telófase 1. Então, prófase. Aí nós temos, ela se encaminha para a metáfase na metade. Agora ela vai anáfase 1 e duas células, telófase 1. Já depois que conclui esta fase de meiose 1, ela vai começar a sofrer a meiose 2. Então nós temos a prófase, a metáfase 2, a anáfase 2 e a telófase 2. Então temos 4 células formadas no final. Este período em que a célula sofre a meiose é chamado de maturação. Então a célula primeiro sofre mitose, período germinativo. Depois a célula cresce e em seguida ela sofre a meiose, que é o período de maturação. E isso aconteceu para a formação dos espermatozoides. Porém, quando eu tenho uma célula formada chamada de espermátide, esta célula vai passar por um processo de diferenciação, que é a espermiogênese, e vai originar os espermatozoides. Então, a espermatogênese forma espermatozoides. Envolve estes períodos: germinativo, crescimento, maturação e uma espermiogênese. A ovogênese é na mulher. Então, a célula também vai originar o que? Óvulos. Mas ela passa
pelo período germinativo. O que é o período germinativo? É o período mitótico, que uma célula se divide em duas, vai proliferando, aumentando o número de células. Período de crescimento. Na ovogênese ou ovulogênese, esse período de crescimento é maior na ovogênese, porque ela ganha um pouco mais de citoplasma que na espermatogênese. E entra no período de maturação. O que é o período de maturação? É o período que a célula sofre a meiose 1 e meiose 2. Não, e aí nós temos uma célula de oócito formado. Bem, o período germinativo, como foi falado, é o período mitótico. Como nós podemos observar, eu tenho uma prófase, uma metáfase da mitose, uma anáfase da mitose e a telófase da mitose, onde uma célula se divide em duas. Esta célula, após o período germinativo, ela vai sofrer crescimento. E aí, então, ela vai sofrer o quê? O período de maturação, terceiro período, que é a meiose 1, que se divide em duas células, meiose 2, em que serão formadas o quê? 4 células no final. Bem, portanto, a meiose é um tipo de divisão celular que origina gametas, né? Ela origina esporos, ela acontece em animais e pode acontecer nos vegetais para a formação dos gametas. Porém, a formação dos gametas é denominado de gametogênese. É óbvio que a formação de gametas vai envolver um tipo de reprodução que é a sexuada. Como nós sabemos que na meiose, na fase de prófase, acontece o crossing over, que é aquela permuta, aquela troca de pedaços das cromátides, logo eu posso dizer que a meiose ela é responsável pela variabilidade genética. Essa recombinação, o crossover, é que provoca as permutas, as trocas entre os pedaços de cromátide, provocando assim uma variabilidade entre as espécies. E como nós vimos durante a meiose, ocorrerá a formação de 4 células, no qual irão apresentar a metade do número de cromossomo comparada à primeira, porque essa primeira sofreu a mitose, olha só, depois ela sofreu a meiose 1, dividiu em 2 células e agora essas células, cada uma delas originou 2. Então formam-se 4 células no final e estas células serão diferentes da célula mãe. Então por quê? Ela tem a metade do número de cromossomos, porque a meiose corresponde a um tipo de divisão reducional. Então a gametogênese acontece no homem e na mulher. No homem é a espermatogênese, na mulher é a ovogênese ou ovulogênese. Então nós temos aqui um período em que uma célula germinativa sofreu a mitose. Olha só, aumentou o número de célula. Este período germinativo digamos assim, o momento em que está acontecendo apenas divisões mitóticas, tanto no homem quanto na mulher, mas esta célula germinativa vai originar aqui as células na mulher, a partir das divisões mitóticas. No homem, esta célula resultante da mitose sofre um crescimento, é o período de crescimento. Na mulher, esta célula, cada célula desta também sofrerá o quê? Um crescimento. Porém, aqui esta célula vai ser maior do que no homem. Esta célula aqui, ela vai entrar em meiose tanto no homem quanto na mulher. E aí ela sofre a primeira meiose na mulher. E aqui a segunda meiose no homem, a segunda meiose na mulher. Porém, nós podemos observar que na espermatogênese, no final, uma célula originou 4 espermatozoides. Já na mulher, uma célula, no final, só originou um ovócito. Mas o que foi que aconteceu com as outras células? Sofreram um processo de degeneração. Percebe, então, que a quantidade de gametas que vai ser formado num homem será maior que a quantidade de gametas formado na mulher. Então, a espermatogênese é um processo que vai originar espermatozoides. E este processo acontece aqui no interior dos túbulos seminíferos,
que está dentro dos testículos do homem, certo? Então, estas células, né, por exemplo, nós temos aqui as células germinativas. Estas células germinativas formarão as espermatogônias, que é através do processo mitótico. Essas espermatogônias sofrerão crescimento, formarão os espermatócitos primários. Os espermatócitos primários sofrerão a primeira meiose, originarão os espermatócitos secundários. Esses espermatócitos secundários passarão pela segunda meiose e formarão as espermátides. E cada célula de espermatócito secundário irá originar uma espermátide e cada espermátide vai se transformar num espermatozoide. Então, a partir de uma célula de espermatócito primário, ou seja, uma célula de espermatogônia, origina 4 células de espermatozoides. E isso acontece dentro dos túbulos seminíferos, lá dentro do testículo dos homens. Então, essa espermatogênese, trabalhando agora, né, a gente percebe que aqui está o testículo, aqui está, posso representar os túbulos seminíferos, tudo que eu descrever aqui agora e explicar está acontecendo aqui no interior desse túbulo seminífero. Tá bem? Aqui nós temos no homem, quando ele entra, né, na sua puberdade, que começa a produção de seus gametas, que segue para a adolescência. Então, lá dentro dos testículos, lá nos túbulos seminíferos, nós vamos encontrar as células germinativas, que são diploides. Essas células germinativas sofrem a mitose, originam outras células idênticas a ela. As células germinativas são todas células 2N. Esta célula germinativa, após a mitose, no homem será chamada de espermatogônia. Estas são as espermatogônias e são diploides. Então, este compreende o período germinativo ou período de proliferação. Cada célula de espermatogônia passará pelo período de crescimento. A célula irá crescer. Quando estas espermatogônias crescem, serão chamadas de espermatócitos primários ou espermatócitos de primeira ordem. Observem que mantém o número de cromossomo. Porém, cada célula de espermatócito primário entra na primeira meiose, ela vai se dividir em 2 células, né? Na primeira meiose, como nós podemos observar nesta célula, olha, aqui é prófase, metáfase, anáfase, telófase 1. 2 células, certo? 2 células. Então, são essas células aqui. Porém, cada célula desta aqui vai entrar na meiose 2. Para sofrer a meiose 2, nós podemos observar aqui pelo esquema, olha, que cada célula desta vai originar o que? Mais 2. Formarão o que? 4 células. Então, esta célula de espermatócito primário que sofreu a meiose 1 originou 2 células denominadas espermatócitos secundários ou espermatócito de segunda ordem. Cada espermatócito de segunda ordem é já uma célula haploide e estas células vão agora se diferenciar, que são chamadas de espermátides, passarão pelo processo de espermiogênese e cada célula de espermátide passará a ser um espermatozoide. Como eu disse anteriormente, uma célula de espermatogônia que passa pela meiose 1 e meiose 2 formará 4 espermatozoides. Bem, aquelas espermátides eram células assim, olha. Células com núcleo, com as organelas. O que acontece com a espermátide? Ela vai sofrer uma diferenciação chamada de espermiogênese. Então, observem que essa peça, essa organela complexo de Golgi, começa a formar aqui uma vesícula acrossômica que dará origem à peça acrossômica do espermatozoide, que vai perfurar o óvulo. Percebem vocês também que os centríolos, eles se diferenciam para formar os flagelos dos espermatozoides, que facilitam o quê? A sua locomoção.
Porém, as organelas, mitocôndrias, estarão presentes na peça intermediária do espermatozoide. Essas mitocôndrias deverão liberar muita energia para gerar o movimento do flagelo formado pelos centríolos. Sendo assim, os espermatozoides conseguem se movimentar e ao encontro do ovócito para fazer uma fecundação. Logo, um espermatozoide tem cabeça, peça intermediária, formada aqui pelas mitocôndrias, e flagelo formado pelos centríolos. Então, esse processo de espermatogênese, como nós falamos, ele acontece aqui, né, nesses túbulos seminíferos que estão dentro dos testículos. Dentro desses túbulos seminíferos nós temos as células germinativas que sofrerão os períodos de proliferação ou período germinativo, crescimento e maturação e originarão esses espermatozoides, esses gametas que têm 3 partes: cabeça, peça intermediária e cauda. Na cabeça tem a peça acrossômica, formada pelo complexo de Golgi, onde tem vesículas enzimáticas que ajudam na perfuração do óvulo para que possa ocorrer uma fecundação. Na peça intermediária vamos encontrar as mitocôndrias, que a queima da glicose na presença do oxigênio vai resultar na formação de liberação de energia que vai provocar o movimento do flagelo, que por sua vez é formado pela diferenciação do centríolo. Então, a espermatogênese, para finalizar, eu tenho uma célula germinativa 2N, que por mitose origina as espermatogônias, que continuam sendo 2N. Cada espermatogônia passa pelo período de crescimento, mas mantém seu número cromossomial. E essas células de espermatócito primário que sofrem a meiose 1 e em seguida a meiose 2, portanto, é aqui o período de maturação, formam as espermátides. Cada espermátide vai originar um espermatozoide através do processo de diferenciação, como acabamos de ver, que é a espermiogênese. Já o aparelho reprodutor feminino. O que eu vou encontrar no aparelho reprodutor feminino? Os ovários, 2 ovários, as tubas uterinas, as fímbrias, que se prendem aqui nos ovários. Os ovários estão presos aqui, né, na parede do nosso útero. Porém, eu tenho aqui o útero. Então, esse útero, ele tem 3 camadas. A camada mais externa, certo? Que é o perimétrio. O miométrio, a camada mediana. E o endométrio, que é essa camada interna. Todos os meses, quando a mulher menstrua, o que ela está liberando? Ela está liberando essa camada que é o endométrio. Ele sai em forma de como se fosse uma hemorragia todos os meses. Porém, gente, é interessante que aqui dentro do nosso ovário, que começa a ser formado na vida intrauterina, ficam todas as nossas células germinativas. Porém, essas células germinativas, elas entram em período de proliferação, ou seja, período que nós chamamos de germinativo. E estas células acabam sendo chamadas, né, de ovogônias. Cada ovogônia vai sofrer o quê? Um crescimento. E quando essa célula sofre o crescimento, ela será chamada de ovócito primário. Porém, após o período de crescimento, ela entra no quê? Numa meiose. Essa célula, ela irá se dividir meioticamente. Só que, diferentemente do homem, esta célula, que é o ovócito primário, ela vai originar um ovócito secundário. E esse ovócito secundário é que vai originar um oócito, que após ser fecundado será chamado de óvulo. Fala, mas e as outras células? Porque no homem, uma espermatogônia originava 4 células de espermatogônias. Cada espermatogônia originava um espermatócito primário. Cada espermatócito primário originava 2 espermatócitos secundários. Logo, no homem era 4 espermátides. Na mulher, não. Na mulher formam os chamados corpúsculos polares que não prestam para nada. Então, eles serão degenerados. Vai prevalecer apenas uma célula. E esta única célula, a mulher ovula, libera mensalmente, né? Aqui do seu ovário, que ela passa para a tuba uterina,
onde possivelmente poderá ou não encontrar um espermatozoide, onde ocorrerá a fecundação no terço médio da tuba uterina. Lembrando então que a menina ao nascer, ela já traz todas as suas células germinativas prontas dentro do ovário. Quando você visita o bebê, que você olha pela estufa, tá certo? O bebê dentro da estufa, já, se for menina, já tem dentro dos seus ovários todas as suas células germinativas, porque foram formadas durante a fase ainda intrauterina. E essa formação de gametas na mulher é chamada de ovulogênese. Bem um pouco semelhante à espermatogênese, tá, gente? Esta célula lá dentro do ovário, a célula germinativa, que é diploide, ainda na fase embrionária, ela sofre sucessivas divisões mitóticas. Então, é a fase de proliferação. Estas células, que serão chamadas de ovogônias, passam pelo período de crescimento, né? E aí elas entram na meiose e passam pela fase de prófase 1. Então, quando a menina nasce, ela traz todas as células no estágio de prófase 1. Prófase 1 ainda, ela está na meiose 1. Não concluiu a divisão celular. Porém, quando ela finaliza, né, a sua meiose 1, que vai iniciar a meiose 2, esse ovócito primário após o crescimento, que inclusive eu sinalizei que é maior que a espermatogênese, porque ela vai reservar o vitelo, né? Tem uma reserva de citoplasma maior. Esta célula de ovócito primário, ela vai se dividir em duas células na primeira meiose. Um ovócito secundário e uma célula bem pequena, que é o ovócito, que é chamado de corpúsculo polar ou polócito. Vocês podem observar que aqui eu tenho mais citoplasma, mas eu tenho o mesmo número de cromossomo que esta outra célula, que é o corpúsculo polar ou polócito, que tem menos citoplasma. O que acontece com esta célula, que é o ovócito secundário, e com o primeiro corpúsculo polar? Sofrerão a segunda meiose. Esta célula de ovócito secundário vai originar um oócito, ou eu chamo de óvulo, haploide, mais um segundo corpúsculo polar. E essa célula, para que vai servir? Para nada, para nada. Pode ver que ela é bem pequena, só dividiu o número de cromossomo. E esta outra célula de corpúsculo polar também sofre a segunda meiose e origina outros dois corpúsculos polares. Então eu posso verificar que aqui tem um e aqui originou dois, então foram formados 3 corpúsculos polares que serão degenerados. Por isso que a mulher só libera um óvulo por mês, tá bem? Na verdade, nós chamamos de oócito, e quando ele é fecundado, né, que ele se encontra com o espermatozoide, é que ele vai receber o nome de óvulo. Então, quando a menina nasce, ela traz todos os seus ovócitos primários. Esses ovócitos primários, quando ela entra na puberdade, que vai começar a ter a sua primeira menstruação, esses ovócitos primários, continuam a divisão meiótica, terminam a primeira meiose, entram na segunda meiose e estacionam na fase de metáfase 2. Portanto, qualquer menina que já menstrua, todo mês ela tem uma célula que está na fase de metáfase 2. É isso que ela vai liberar. É o seu oócito, que será o quê? Liberado. E este oócito, né, é o seu, digamos assim, o ovócito secundário, que terminando com o encontro do espermatozoide, ele vai liberar mais um corpúsculo polar, e o corpúsculo polar vai liberar outros 2 corpúsculos polares. E aí esse oócito formado, ele é liberado, é o período da ovulação. Bem, então, esta ovulogênese, ela começa como? Através de uma divisão mitótica, que é o período germinativo. Olha que eu tenho a mitose acontecendo, no qual essa célula germinativa diploide vai originar 2 células. Cada célula germinativa vai originar sempre 2 ovogônias. Então, é o período germinativo, é o período de proliferação. Na mulher, a ovulogênese
A célula de ovogônia, que é diploide, entra no período de crescimento, mas ela cresce muito mais, ela acumula mais citoplasma e uma maior reserva de vitelo. Que é o vitelo? É uma substância nutritiva que irá alimentar o embrião nos primeiros dias de gestação, caso ocorra uma fecundação. Esta célula resultante do crescimento da ovogônia é o ovócito primário. O que acontece com esse ovócito primário que mantém o número cromossomial da ovogônia? Ela se divide, sofre a primeira meiose, formando um ovócito secundário e um corpúsculo polar. Percebe que o ovócito secundário tem um citoplasma, que aqui não tem o citoplasma, percebe? Mas dividiu equacionalmente o número de cromossomo. Esta célula de ovócito secundário sofre a segunda meiose, originando um ovócito e um corpúsculo polar. E esse corpúsculo polar resultará na formação de mais 2 corpúsculos polares. Quantos corpúsculos polares então eu tenho? 3. Quantos oócitos eu tenho? 1. Isso explica porque a mulher libera mensalmente um oócito, que eu chamarei de óvulo caso ocorra o encontro com o espermatozoide. Quando é que ocorre então a formação desse segundo corpúsculo polar? Somente quando o espermatozoide fecunda o óvulo. Aí é que ele vai concluir liberando os demais corpúsculos polares. E moçada, eu só chamarei de óvulo caso ocorra o encontro com o gameta masculino. Então, na mulher, na ovulogênese, sempre uma ovogônia formará apenas um oócito, ou seja, vai dar origem apenas a um óvulo. Mas a mulher já nasce com milhares e milhares de oócitos formados. Por que ela para de menstruar? Acabaram-se os oócitos? Não. Eles envelheceram, eles atrofiam. E aí a mulher, então, entra na menopausa. Beleza? Bem, encerramos aqui essa parte da gametogênese. Voltaremos logo mais para falar sobre a parte de embriologia. Então nós temos que entender a formação dos gametas para dar continuidade à nossa embriologia. Um abraço e até a próxima aula.